Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Vara História. Hoje temos a honra de entrevistar Barbara Weinstein, professora de História da América Latina e do Caribe na New York University. A professora Weinstein é uma das mais renomadas brasilianistas em atividade, tendo servido como presidente da American Historical Association em 2007 e como editora sênior da Hispanic American Historical Review. Sua pesquisa é referência fundamental para os estudos de raça, gênero, trabalho e economia política, com foco especial na formação do Brasil moderno. Entre sua vasta e premiada produção, destacamos os livros The Color of Modernity, São Paulo and the Making of Race and Nation in Brazil e For Social Peace in Brazil, Industrialists and the Remaking of the Working Class in São Paulo. A professora Bárbara está conosco na UFMG por ocasião do EFIS, onde proferirá a conferência intitulada Todos Podem Ser Modernos? Repensando o Futuro na Era da Boa Vizinhança. Professora, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Diego, muito obrigada por ter me convidado. Primeira pergunta. Professora, em sua conferência para o EFIS, você propõe um debate sobre quem, afinal, tem permissão para ser considerado moderno, e quem acaba excluído dessas narrativas. Em suas pesquisas sobre São Paulo, você demonstrou como as elites brancas criaram um mito de que a região era o motor moderno da nação, deixando populações indígenas e ex-escravizados à margem da história. Pensando na era da boa vizinhança, como esse projeto de aproximação hemisférica reforçou ou desafiou esses limites do ser moderno em relação às desigualdades raciais e identitárias que você estuda na América Latina? Bom, eu acho que o ponto central da palestra, da conferência, é que isto foi um momento quando houve uma tentativa de aumentar, expandir as fronteiras da modernidade, de especialmente em termos de lugar. Então, a ideia que todos podem ser modernos, ah, que virou, essa ideia que virou o ponto central da teoria de modernização nos anos 50, nasceu neste momento justamente por causa da situação da guerra, ou a expectativa da guerra, e também a necessidade dos Estados Unidos fortalecer as relações com as nações latino-americanas e especialmente as grandes nações como Brasil e México. Então, eu acho que neste momento a gente está vendo uma tentativa de repensar quem pode ser moderno, mas não necessariamente repensar o que é modernidade. Só que, então, eu citei uma palestra de Edward Shills, que era uma figura muito importante entre os teóricos de modernização, e ele disse, mais ou menos, que modernidade é uma coisa do Ocidente, mas não precisa ser considerado só do Ocidente. Então, isso indica que ainda há uma certa hierarquia de culturas e países, etc., mesmo no momento quando eles estão tentando de apagar as hierarquias associadas com o auge do colonialismo. Então, é mais ou menos isso que eu estava, era o meu argumento na conferência. Em sua palestra, você deverá abordar os impactos de repensar os limites históricos da modernidade. Nos seus trabalhos sobre o desenvolvimento da desigualdade, você utiliza uma perspectiva desenvolvimentista para explicar disparidades regionais de riqueza. Como a análise crítica da era da boa vizinhança contribui para entender as raízes dessas desigualdades e como você vê o papel do historiador nesse debate sobre modernidade e futuro? Primeiro, eu quero dizer que eu acho que meu ponto de vista não é desenvolvimentista. Eu estou interessada nas pessoas que adotaram esse ponto de vista, porque é sempre importante fazer esta distinção entre meu próprio ponto de vista, que não é totalmente contra desenvolvimentismo, mas é um pouco um, ambíguo em termos do desenvolvimento. Um, mas eu acho que, voltando para a minha resposta à primeira pergunta, que desenvolvimentismo
não é sinônimo para a teoria de modernização, mas é um aspecto essencial da teoria de modernização. E então essa ideia de desenvolvimento como algo que há uma certa fórmula que todo mundo pode adotar, não importa a cor da pele, não importa a cultura original, indígena, etc., que todo mundo pode adotar esta fórmula, se esta fórmula é aplicada de maneira certa, então todo mundo pode virar uma sociedade desenvolvida. Ao mesmo tempo, dentro do Neighbor Policy, a política da boa vizinhança, continuava sendo uma certa noção de quais sociedades são mais dispostas, mais prontas para desenvolver. Então, a repetida referência ao tempo, o clima de um certo lugar, que não é muito tropical, não é muito quente, que as pessoas têm muita energia, porque o clima é temperado. Tudo isso indica que continua tendo uma linha de argumento que vem de toda uma história de racismo e colonialismo. Então, eu diria que houve uma tentativa com desenvolvimentismo de repensar o que é necessário para desenvolver e quem pode, então, estar de uma sociedade desenvolvida. Mas, ao mesmo tempo, que é difícil eles escapar totalmente de certos paradigmas que reforça hierarquias de capacidade para ser moderna ou não. Então, mais ou menos. Para encerrar, abordo seu artigo publicado na revista Anfilac, intitulado Pensando a História Fora da Nação, a historiografia da América Latina e o viés transnacional. Nele você defende que a virada transnacional não deve apagar a história nacional, mas sim complexificá-la, enfatizando a circulação de ideias, mercadorias e sujeitos. Como esse viés transnacional cruza com suas pesquisas atuais e de que forma ele alterou sua maneira de olhar para temas que antes eram vistos como puramente nacionais? Bom, primeiro, eu quero falar rapidamente da história daquele artigo, porque aquele artigo começou com uma pequena palestra que eu fiz para um encontro da AMPU. Eu nem lembro, acho que não foi 2005, talvez 2007. Mas houve tanto interesse no tema que muita gente pensou, falou para mim, olha, você deve publicar o texto daquela palestra. Então eu melhorei o texto, editei um pouco e foi publicado e depois traduzido ao espanhol. E virou das obras minhas que é mais citada. Então, é muito engraçado na carreira, você nunca sabe o que vai captar a imaginação do seu público, público bastante especializado, mas público. E eu escrevi aquele artigo com dois motivos. Um é que eu queria insistir na importância da área de América Latina para o viés transnacional, a nova abordagem transnacional. Porque eu achava que a América Latina, as pessoas que estudam América Latina dentro da América Latina e fora da América Latina, fizeram um papel muito importante em criar o contexto para o transnacional virar uma abordagem muito importante na área de história e outras disciplinas também. Então, isso é uma coisa, mas a outra coisa que me levou a fazer o artigo, a palestra e depois o artigo, é minha preocupação com uma tendência que foi muito marcada nas primeiras décadas da minha carreira como historiadora da América Latina, que era enfatizar sempre que tudo estava vindo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm todas as ideias, todos os produtos, todo o poder, todo o dinheiro. Então, e isso, de um lado,
faz sentido numa época quando muita gente estava preocupada com o imperialismo norte-americano. Eu comecei a estudar a América Latina na época da guerra em Vietnã, etc. Então, isso faz sentido para quem estava querendo destacar o papel imperialista dos Estados Unidos. Mas o desfecho desse discurso é que que a América Latina não tem nenhum papel na história que vamos dizer que é um tipo de agência, um tipo de protagonismo, que tudo é os Estados Unidos. De certa forma, isso reproduziu uma tendência nos Estados Unidos para a história da América Latina ser uma história não só da periferia, mas periférica. Então, acho que os próprios historiadores da América Latina perceberam a maneira que a gente estava apresentando os Estados Unidos e o papel e o domínio da hegemonia dos Estados Unidos estava minimizando a importância de estudar a América Latina. Então, eu acho que para muita gente que sabia que ao longo desta história de séculos de interação entre Estados Unidos e América Latina, que muitas vezes intelectuais latino-americanos, comerciantes latino-americanos, ativistas latino-americanos estavam fazendo um papel muito importante na interação entre o Norte e o Sul, e às vezes não podia dizer que alguém era do Norte e outro era do Sul. Muita gente circulava e a ideia de circulação de ideias, circulação de mercadoria, em vez de imposição de ideias, começou a ter mais importância, ter mais, eu não sei exatamente, mas mais influência na área. E então eu acho que o viés transnacional permitiu aos historiadores, tanto dos Estados Unidos como da América Latina, começou a pensar o intercâmbio e a circulação de influências, ideias, políticas novas, e não só entre elites e intelectuais, mas também toda a historiografia do impacto da Revolução Haitiana, por exemplo. Isso é uma coisa, não é que ninguém estava estudando a Revolução Haitiana antes, mas tipicamente o impacto dele foi muito limitado na imaginação dos historiadores que estavam estudando Haiti. E, de repente, as pessoas começaram a entender como isso foi um evento transnacional, e não só de Haiti. Ao mesmo tempo, você não pode apagar totalmente o papel da nação, que é o papel da nação continua, em muitas circunstâncias, muito importante. E eu acho que alguém que está fazendo história transnacional, do meu ponto de vista, boa história transnacional, não está fazendo isso para dizer que a nação não é importante, mas exatamente para complicar o papel da nação e o que nós imaginamos como nação. Então, era mais ou menos isso. Professora, mais uma vez em nome de toda a equipe da Vara História, agradeço pela gentileza e pela disponibilidade de conversar conosco. Convidamos todos e todas a explorarem o nosso canal e conhecerem outras entrevistas realizadas por Vara História.